A corrupção é um problema significativo na África, com muitos países enfrentando desafios sistemáticos de transparência e responsabilidade. Uma organização global de anticorrupção publica regularmente o Índice de Percepção de Corrupção, CPI, que classifica os países com base em quão corrupto o seu setor público é percebido. Olá, seja bem-vindo ao canal Africanicidade. Neste vídeo, você conhecerá o top 10 dos países mais pobres e corruptos para o ano de 2023. Antes de desenrolar do vídeo, peço para que apoie o meu canal, ponha o like, subscreva-se ao canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos sempre que lançados sobre o continente africano. Os países mais pobres do mundo são aqueles que possuem o menor PIB per capita, que é calculado usando metodologia de paridade do poder de compra. Em primeiro lugar, como um dos países mais pobres de África, temos Burundi, que é considerado um dos países mais pobres do mundo devido a uma combinação de fatores como a falta de recursos naturais, conflitos étnicos e políticos, além de um setor industrial pouco desenvolvido. Em termos de PIB, Burundi ocupa a última posição com um valor de apenas 233 euros. Ou seja, a renda média anual de uma pessoa é muito baixa. Além disso, o país apresenta baixos indicadores sociais, como o Índice de Desenvolvimento Humano, que está avaliado em 0,423. A expectativa de vida é de 60 anos, em média, e a média de escolaridade é de 3 anos. A baixa renda, os indicadores sociais precários, conflitos étnicos e políticos e um setor industrial pouco desenvolvido fazem de Burundi o país mais pobre de África e com um PIB mais baixo. Temos em segundo lugar o Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres de África, com um PIB avaliado em 219,99 devido aos vários fatores, incluindo a alta taxa de mortalidade infantil, sistema de saúde precário e baixos índices de educação. Apesar de ele ser rico em petróleo, o país enfrenta uma série de desafios econômicos e sociais que afetam a qualidade de vida da população. A taxa de mortalidade materna é a maior do mundo e a maioria das crianças daquele país enfrentam condições precárias de vida, com pouca assistência médica e nutricional. Quando se fala de saúde, o Sudão do Sul tem um dos piores sistemas de saúde do mundo, com recursos limitados e um alto índice de doenças infecciosas e parasitárias. Isso reflete na taxa de vida média relativamente baixa no país. A população apresentou 27% acima dos 15 sabe ler e sabe escrever, o que contribuiu para um alto índice de analfabetismo no país. Somália, que possui um PIB de 1.185,53 por pessoa. Esse PIB é avaliado por pessoa anual. Mais de 2/3 dos somalis vivem em pobreza extrema e o país tem um dos maiores índices de mortalidade infantil do mundo. Além disso, a Somália enfrenta uma grave crise humanitária com destaque para a fome. O país é marcado por uma longa história de conflitos armados que já dura décadas e tem como resultado uma infraestrutura extremamente debilitada e um Estado praticamente inexistente. Esses conflitos são agravados pela presença de grupos terroristas e pela falta de um governo central forte. Apesar das suas riquezas naturais, como minerais e pesca, a Somália enfrenta dificuldades em explorá-lo em razão do contexto da violência e instabilidade política. O país sofre também falta de investimentos em educação, falta de investimentos em saúde e acaba limitando o desenvolvimento econômico e social. Em quarta posição temos o Malawi, que se localiza no sudeste da África, que também possui uma população concentrada no setor rural, com um alto desemprego e um crescimento desenfreado da população. O país tem uma renda de apenas $1.005. O Malawi é considerado um dos países mais pobres de África por diversos fatores.
A sua economia é baseada principalmente na agricultura e emprega a maioria da população, mas apresenta baixa produtividade e vulnerabilidade a fatores climáticos. Estamos a falar de cheias, estamos a falar de ciclones e muito mais, o que pode impactar na segurança alimentar e econômica do país. Em quinta posição temos a República Centro-Africana, que é o quinto país mais pobre de África, que faz fronteira com Camarões e outros 5 países. A maior parte do país é coberta por savanas e, mesmo possuindo valiosas reservas minerais de diamantes, petróleo, ouro, urânio e madeira, possui um PIB de $1.013. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres e instáveis do mundo, com uma economia baseada principalmente na agricultura e na exploração de diamantes. O país enfrenta uma grave crise humanitária e de segurança desde 2013, quando um golpe derrubou o então presidente François Bozizé, levando a um conflito entre grupos armados rivais e a uma série de violações dos direitos humanos. Sexta posição, temos a República Democrática do Congo, que é o segundo país com extensão territorial de África. Muitos conflitos políticos durante décadas fizeram os moradores fugirem para países vizinhos que foram motivados pela fome. E tem um PIB avaliado em 1.132. A renda média da população é muito baixa e a desigualdade socioeconômica se agravou com o tempo, com 63% das populações vivendo debaixo da linha de pobreza. E além disso, o país tem enfrentado conflitos armados praticamente desde a sua criação, o que tem causado a instabilidade política e social e prejudicado a economia e a infraestrutura do país. Sétima posição, temos Moçambique. Moçambique fica localizado no sudeste da África e faz fronteira com 6 países, onde temos Tanzânia, África do Sul, Suazilândia, Malau, Zimbábue e é banhado pelo Oceano Índico. O país, apesar de possuir inúmeras reservas naturais, passou por conflitos e figura entre os países mais pobres de África, com um PIB de $1.293, dólares americanos nesse caso. A economia moçambicana está em um estado de subdesenvolvimento, com 43% da população vivendo em situação de pobreza absoluta. Embora o país seja rico em recursos naturais, sua economia é altamente dependente da agricultura e que é vulnerável a condições climáticas adversas, como as secas e inundações. Além disso, o setor industrial ainda está em desenvolvimento e a infraestrutura do país também é limitada. A pobreza do país é agravada por fatores políticos, sociais e culturais. Oitava posição, temos Níger. A colocação de Níger fica na África Central, melhor dizendo na África Ocidental, sendo o maior país dessa região. Cerca de 80% do seu território está localizado no deserto de Saara. Aproximadamente 70% da população é analfabeta e com uma agricultura ineficiente e a população crescente sem controle. A maioria da população deste país vive em condições de pobreza, com cerca de 60% abaixo da linha de pobreza. Esse país tem um PIB avaliado em 1.320. Além disso, o país tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo, com as mulheres tendo em média 6 a 7 filhos, o que resulta em um rápido aumento populacional. Outros fatores que contribuem para a pobreza no Níger incluem conflitos entre países vizinhos, resultantes em inúmeros refugiados que buscam abrigo no país. Também há uma falta de acesso a recursos básicos como a água, alimentos, a educação e saneamento, o que agrava ainda mais a situação de pobreza naquele país. Apesar de possuir reservas naturais, como petróleo, urânio, o Níger não tem conseguido desenvolver esses recursos devido à falta de investimentos e infraestruturas necessárias para explorá-los de forma eficaz. Como resultado,
o país continua a enfrentar uma série de desafios econômicos e sociais que o colocam entre os países mais pobres da África. E não só de África, do mundo no geral. Temos nona posição a Libéria, que é um país do oeste africano, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Mesmo vivendo tempos de paz, o país ainda sofre as consequências dos conflitos, com grande parte da população vivendo abaixo da linha de pobreza. Sendo o nono país mais pobre do mundo, o seu PIB é avaliado em 1602. Esse país está nessa situação devido a conflitos civis prolongados, instabilidade política e econômica, a corrupção, a falta de infraestruturas e recursos naturais limitados. Desde a década de 1980, o país sofre com conflitos internos que resultaram em deslocamento em massa, destruição de infraestruturas e interrupção da economia local. Além disso, a falta de recursos naturais, a baixa produtividade agrícola e a dependência de importações tornaram a economia do país altamente vulnerável. Em termos de indicadores sociais, a Libéria tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo, com uma expectativa de vida média de apenas 64 anos e uma taxa de alfabetização de cerca de 48%. E por fim, temos na nossa lista na 10ª posição o Chad, a República do Chad, que está localizada no continente africano, no centro do continente africano. Chad é considerado um dos países mais pobres do mundo devido à combinação de fatores econômicos, sociais e políticos. Cerca de 80% daquela população vive abaixo da linha de pobreza e mais de 50% é analfabeto, apesar de ser um grande produtor de petróleo e algodão. O país tem um PIB avaliado em 1621 e enfrenta altos índices de corrupção e instabilidade política. Este foi mais um vídeo no canal Africanicidade. Peço para que ponham o like, subscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque traremos mais vídeos relacionados à África. Espero que tenhas gostado e deixe nos comentários que tipo de vídeo deveria fazer mais, para que vocês gostariam de assistir mais sobre a África.